Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Vamos rapidamente olhar para ativos que estão aqui próximos a mostrar níveis imediatos. Antes de mais, temos aqui Hannover, esta cotada alemã, porque estamos em gráfico diário perto do fecho da sessão europeia e é neste momento que ela marca o seu último impulso. Portanto, depois de marcar uma fase ascendente, temos aqui um pequeno percurso lateral e este pequeno percurso lateral denuncia aqui uma intenção de lateral, figura de continuação à tendência prévia. Volatilidade em baixo, RSI aqui quase na zona já do subcompra por cima a aliviar ligeiramente para poder novamente recuperar e o ADX coloca-se por cima, ok? Já sabem que isto não constitui qualquer tipo de recomendação. Outra cotada num cenário exatamente igual, volatilidade em baixa, a sobrecompra depois de ter saído poderá vir a recuperar, entrar novamente em sobrecompra, já que o ADX acaba de cruzar a linha e o preço ganha impulso e poderá querer vir a superar esta zona aqui, depois de se apoiar aqui para continuar a subir. Temos um cenário muito idêntico aqui para a Fresenius. E de aspas para a Shell. Bem, verdade seja dita que quase me esquecia de me apresentar. Desta vez começámos um pouco à pressa, porque estávamos aqui a 2 minutos de fechar o mercado e eu já tinha olhado cuidadosamente para estes ativos e de repente digo assim, bem, eu vou marcar estas posições e entretanto tenho aqui uma dúvida contra uma outra que quero partilhar, vou deixar para depois, mas vamos então aqui fazendo, explicando e falando sobre o que acabo de fazer. Bem, antes de mais nada, olá a todos, como já disse, muito bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Eu sou o Luís Correia Tavares e estou-vos a falar do ADX. O ADX, este indicador que nos mostra quando o mercado tem força, quando tem tendência, quando faz sentido olhar para a tendência e qual é o ativo que nos faz sentido, faz fazer sentido olhar para a tendência. Muito bem, então vamos lá. Bem, olhando agora para os gráficos, novamente vou começar pela primeira. Primeira falámos de Hannover. Bem, Hannover, como eu dizia, é uma cotada que marca um percurso lateral de preços. Este percurso lateral normalmente é uma figura de continuação à tendência prévia. Estes ligeiros alívios, depois de marcar este máximo, o RSI pode-se aqui constatar que foi aqui uma zona de sobrecompra mais alta, depois começou a aliviar, marcando outra vez o nível 70. Tem outra vez agora entre 70 e 100 para andar aqui nesta negociação. Este impulso foi provocado por estas ligeiras desvalorizações e agora volta novamente a querer marcar uma fase ascendente. Bem, o que acontece com isso é que a volatilidade neste último ponto, em que o ADX cruza a linha 25 e mostra que há força, temos DM mais por cima de DM menos, e este ADX marca por cima de 25, o preço fecha a sessão a subir, mas a verdade é que o ATR, Average True Range, começa a descer. Portanto, subidas com perdas de volatilidade é sinónimo de tranquilidade. Agora rimou, verdade? Bem, e para a posição aberta, eu não quero mais relembrar que não constitui qualquer tipo de recomendação os exemplos que são aqui dados. E aliás, eu devia ter avertido antes, mas a verdade é que quando forem ver este gráfico já não se encontra como eu vos o acabei de mostrar. E isto porque, claro, porque já passou, já aconteceu, não estamos em tempo real. Bem, mas como sabemos que corremos riscos, temos que gerir as nossas perdas e John Wilder preparou isso, ou seja, também criou um ativo conhecido como ADX. Teria aqui o ponto onde nós estaríamos dispostos a suportar. Isto como é um exemplo de curto prazo, esta posição irá ser fechada claramente muito antes e não é preciso isto, e eu até diria que este nível mínimo marcado por esta vermelha seria o meu ponto de stop loss de curto prazo e o parabólico de SAR o de médio prazo, ok? No que respeita a esta outra cotada também
a cotar na França, é um cenário muito parecido, ou seja, a volatilidade subiu, depois começou ligeiramente a descer. A verdade é que o RSI foi às zonas de sobrecompra e agora voltou a descer. E esta ligeira recuperação e fecho de posições de baixa de curto prazo, após deparar com este suporte, o preço faz uma recuperação porque teve bem mais negativo e é isso que ajuda o ADX a manter-se aqui no nível por cima de 25, está neste momento, podem ver aqui, no nível 26. Portanto, o nível 32 é a linha DM+, o nível 15 é a linha de DM-, ok? E o ADX está no 26. Portanto, bem feito. Bem, Fresénios, temos aqui esta cotada a Fresénios também saiu da zona de sobrecompra, desceu, há de recuperar, mas o ADX impulsiona-se. Portanto, há de recuperar, o que quer dizer que nos deixa margem. Se estivesse cá na zona de cima, assim que não nos interessaria muito. Mas assim, ok, volatilidade historicamente nos níveis de baixo e também desfez aqui algum sentido esta Fresénios. O caso da Shell, esta cotada, que está a cotar na Holanda, embora também esteja nos Estados Unidos, esta Shell pisa imediatamente o nível aqui dos 25, a zona de sobrecompra depois faz aqui uma ligeira desvalorização fruto deste movimento lateral e o movimento lateral não é mais que uma figura de continuação à tendência prévia. Já sabem isto, portanto, ascendente, lateral, ascendente. Portanto, neste caso a tendência prévia é ascendente, movimento lateral e depois, provavelmente, a perfurar a parte de cima, novamente ascendente. O ADX tem toda esta fase que marca crescimento, saiu desta lateralidade, pisa-se por cima de 25, depois de atingir estes máximos, o RSI atinge zona de sobrecompra, portanto, relaxa agora um pouco e aquilo que vamos ver é se ele recupera. Volatilidade em níveis mínimos. Bem, eu falei de algo que ficou por fazer. O que é que ficou por fazer? Ficou por fazer a Telefónica. Porquê? Porque a Telefónica, como se já percebeu e como já se tinha dito, eu estava a ver qual é que era o comportamento da mesma, onde é que a mesma nos levava, e a verdade é que a Telefónica, pois está aqui numa tendência de alta, ok? Eu já falei sobre isto uma vez, e a verdade é que está aqui numa tendência de alta, mas a verdade é que o preço tem descido e este ADX sobe. E então, eu volto e quero novamente matizar este ponto, que isto é importante frisar e falar nisto mais do que uma vez. Os olhos levam-nos a olhar para a tendência, nós pensamos que isto está sempre a subir e quando vemos o ADX a cruzar a linha 25 é momento de entrar para cima. Não devemos subestimar a linha vermelha e a linha verde, porque há plataformas de negociação em que o ADX cinge esta linha, que até aparecem negro noutras plataformas, por exemplo. Não estou a falar mal de nenhuma plataforma, até estou a falar de plataformas que nem são de negociação, que são plataformas só de leituras de gráficos, como Central Charts e coisas assim, em que tem apenas esta linha branca. Tem o resultado de, já sabem, aprenderam, vejam os meus vídeos, olhem para trás como se forma a ADX, não é? Portanto, que não é mais do que a subtração da linha inferior em relação à linha superior, depois de calcularmos aquelas frações e fórmulas que nos levam à primeira aferição da DM+, e DM-. Mas se a DM- está por cima da DM+, quer dizer que a força prevalece mais em baixa do que em alta, há mais força relativa nas vendas do que força relativa nas compras. Por mais incrível que pareça, mas faz sentido. Porquê? Reparem, vamos desenhar a janela. Período em que se iniciaram as vendas. Está aqui, não é? Ok? Que corresponde a um período com a mesma caixa, com a mesma amplitude de caixa. O mesmo percurso temporal de caixa. Portanto, faz sentido. No entanto, os olhos, a ilusão óptica leva-nos a olhar para esta tendência ascendente e, alto lá, a entrar para cima. Cuidado, ele está a ganhar força é para vir provavelmente aqui em baixo. Mas especular contra a tendência, como eu já mostrei noutros vídeos, eu entro em baixa a favor da tendência naqueles ativos que estão em tendência de baixa de fundo, não o vou fazer aqui porque a tendência de fundo aqui é de alta. Ok? Bem, era isto que eu queria aqui partilhar e vamos ver que tal nos saímos com esta negociação.
Muito bem, era tudo para agora. Eu espero que vos tenha feito sentido esta forma abrupta como entrei. Agora parecia que tinha entrado na piscina sem ver a temperatura da água. Não foi nada disso. Eu estava a vê-la, tenho estado ao longo do dia a fazer os meus trabalhos, a ver e a seguir, a escolher um momento em que é o momento propício para entrar e de repente falava com uma pessoa e distraí-me. E digo assim, bem, o mercado europeu vai fechar. Ok, espera aí, se não é agora já tem que ser para amanhã. E eu tenho que mostrar as oportunidades quando elas surgem, porque depois tenho que procurar novamente outras, porque isto acaba por dar algum trabalho, todas estas preparações. Mas vocês compensam-me com os vossos likes, subscrevendo o meu canal, falando dele aos vossos amigos, e isso sim é uma recomendação que eu vos faço e que vejam todos os vídeos que estão para trás. Portanto, cá vos espero na próxima sessão. E não se esqueçam, não se vão embora, coloquem o like, subscrevam, reencaminhem para algum amigo, não guardem só para vocês a informação, partilhem, ok? Um bem-aja a todos e cá nos vemos então para ver o desfecho daquilo que acabámos de fazer.